Quinta ao Vivo. E hoje com a nossa irmã do Rio de Janeiro, Devane Silva, abrindo seu coração, contando para nós um pouquinho sobre as suas experiências de perdão, de libertação, de desprendimento, né, de renovação espiritual em todas as áreas, né? E é tão incrível e nos deixa tão feliz que o Senhor move. Claro, Ele tem os caminhos dele, o tempo é dele, mas se a gente realmente ouve a voz dele e fica leve para o Espírito, as coisas acontecem. Sim. E realmente a mudança acontece. Desde aquele primeiro momento que tu falou, que a paz entrou no teu coração, de lá para cá, quanta coisa aconteceu. E conta para nós, depois de toda essa experiência familiar, Devane, em que momento surgiu o Paulinho na tua vida? Bom, o Paulo, propósito de Deus, né? Eu creio que quando Deus une duas pessoas é para cumprir o propósito, né? E quando eu fui para o Rio de Janeiro, era para mim ficar mais ou menos uns 6 meses no Rio de Janeiro, né? E eu lembro que eu tinha muitos sonhos ali, né? Deus começou a me dar sonhos que eu estava casada. Mas Deus não mostrava a pessoa, mas que eu estava casada ali no Rio de Janeiro. E teve primeira vez que eu conheci o Paulo, assim, foi nós fomos num grupo familiar. O irmão que cuidava da obra no Rio de Janeiro pediu para mim acompanhar o Paulo para ir num grupo familiar. E eu lembro que aquele dia até eu não queria ir, porque eu queria ir com a outra irmã, onde que eu morava com a outra irmã, eu queria ir para o grupo com ela. E o senhor queria que eu fosse ali. Fui, eu obedeci. E eu lembro assim que quando eu fui, eu não conhecia o Paulo, né? Parecia que eu conhecia ele muitos anos. Foi uma coisa muito, assim, sabe, interessante, assim, que eu senti também paz. Eu tive uma outra experiência com paz quando eu estava com o Paulo. E depois eu cheguei em casa, eu falei para a irmã assim, foi tão estranho, assim, eu senti muita paz, parecia que eu conhecia há muito tempo aquele irmão, compartilhamos da palavra, tudo assim. Tá? E ali nós começamos uma amizade ali, né? Até que o senhor falou que era para nós casarmos, né? E ali começou tudo, né? O senhor tinha no Sul também, porque eu tive um outro relacionamento, né? E o senhor usou uma pessoa que eu também não conhecia no mercado, e ela falou que o propósito de Deus era outro, e que um dia que eu tivesse longe de São Leopoldo, eu iria lembrar. Deus usou ela para profetizar que o senhor tinha outro propósito, e aquilo que Deus usou aquela irmã realmente aconteceu, né? A gente nunca sabe, né? E hoje estamos juntos, né? Assim, eu creio que eu estou na vida do Paulo, né, para cumprir o propósito de Deus. Já passamos muitas coisas juntos, assim. Quanto tempo vocês estão juntos, Devane? Já vai fazer 13 anos, né, que nós estamos juntos, né? Assim, uma experiência dia após dia, né, de 70 vezes 7. Conhecemos esse versículo. Sempre, né, que eu acredito que é isso que nos mantém, porque tu não pode guardar nada no coração, né? Eu era uma pessoa muito fechada, e isso Deus foi fazendo uma obra dentro do meu coração, que hoje, se eu tenho alguma coisa, se eu não gosto de alguma coisa, eu falo para o Paulo. Deus não permite assim que eu fale para as pessoas algo do Paulo, entende? Mal dele, eu falo para ele. Olha, eu não gostei disso, sabe? Eu falo sempre. Então, ele também. Eu não durmo sem pedir perdão para ele, se eu fiz alguma coisa, falei alguma coisa, e ele também. Glória a Deus. Com todas as falhas. Eu sempre digo para o Paulo que nós, como casal, eu acho que a gente está muito aquém ainda. A gente precisa muito, entende? Como família. Eu me acho como auxiliadora idônea, ainda muito longe. Sempre falo isso para ele, né? Mas isso, assim, na área do perdão, a gente está sempre falando, sabe? A gente sabe que a gente tem muita coisa ainda para colocar em ordem, mas o senhor trabalha muito nessa área, ele comigo, eu peço perdão, ele também, a gente fala, a gente é bem claro, sabe?
assim, bem sincero um com o outro. E eu acho que isso é uma das coisas que mantém, porque se tu for guardando, vai chegar um momento, né? Realmente. E o Salmo 24 diz, né? Lá no início, né? Que nós temos que ser limpos puros de coração. Puros, E isso realmente é algo que parece ser difícil, mas se tu obedecer a palavra e praticar, porque se tu ama o Senhor, tu conhece os princípios. Se tu conhece os princípios, tu entende que tu só vai chegar onde Deus quer se tu praticar. Com certeza. Aí, se tu praticar, tu vai tendo o quê? As experiências, que foi o que tu começou a falar desde o primeiro bloco, né? As experiências com o Senhor, a paz que excede todo o entendimento, que foi preenchendo aquilo que realmente estava difícil e não tinha, e tinha um vazio lá dentro, que só o Senhor podia preencher, né? E tu falou de uma palavra lá no início, né? Que tu não tinha alegria. E que essa alegria, então, com certeza tu descobriu no Senhor. No Senhor. Né? Isso mesmo. E agora, finalizando, Devani, tudo isso, essa trajetória que tu viveu, que não foi pouca experiência, foi muita experiência com o Senhor em várias áreas que são áreas difíceis, que são as áreas familiares, que são as mais difíceis do perdão, da convivência com os pais, das tristezas, né, das angústias, da adolescência, que sempre é uma fase difícil. Sim. Então, agora, né, nos últimos tempos, quais são as tuas experiências? Tu falaste aí dos materiais, que naquela época não tinha, hoje tem materiais, aplicativo, rádio, TV Menorá, ministrações, tudo, né? A gente até esquece de falar, porque são tantas as coisas, porque a gente realmente é servido por uma mesa maravilhosa. Quais são as tuas últimas experiências com o Senhor? O que tu tem vivido, né? E o que o Senhor tem te revelado nesses últimos tempos? Bom, assim, a mesa é olha, como nós temos que agradecer essa mesa, né? Porque nós temos tudo para ser curado. Tudo que nós precisamos, né? Tá com a amargura, tem o dano da amargura, tem a cura interior aprofundada, básica, né? Todos esses materiais, assim, o Senhor tem me dado muitas experiências, né? E eu tive uma experiência, assim, para terminar, foi agora recente, né? Com o livro Seja Próspero, né? Passei por uma experiência que na área do dízimo, porque ali esse material Seja Próspero, ele explica tudo, né? Uhum. O que é dízimo, o que é oferta, o que é esmola, tudo ele explica. E eu e o Paulo, né, nós tínhamos que dar um dízimo, e esse dízimo, assim, damos o dízimo, mas só que teve um erro nesse dízimo. E teve um dia, né, depois que nós chegamos do culto lá do Rio de Janeiro, nós estávamos almoçando e o Paulo estava conversando alguma coisa assim, e o Senhor me trouxe assim, já fazia 2 semanas que nós tínhamos dado esse dízimo, o Senhor me trouxe que estava errado, tinha alguma coisa errada. Aí eu cheguei em casa, fui orar, e Deus pediu para me pegar o Seja Próspero. Sim, eu senti no íntimo, né, o Espírito mandando eu pegar o livro Seja Próspero. Aí, domingo à tarde, eu fui ler o livro novamente. Comecei lá no último capítulo. Aí fui lá para o primeiro, fui para o segundo capítulo. Quando eu cheguei no terceiro, estava a resposta do que Deus queria falar para mim. Daí eu disse assim para o Paulo, está aqui, ó. Está aqui onde nós erramos. E daí o Senhor nos levaria, a gente foi botar em ordem, né? Tanto o dízimo como a oferta. Então, eu vi assim, que bênção, entende? Que o Senhor me levou para a mesa. Né? Me levou para a mesa. A resposta do que a gente precisava, né? E aí pôde consertar aquilo ali. E eu vi, assim, o que Deus me mostrou, que aquilo ali foi uma proteção. Tu ser fiel no dízimo, nas ofertas, tu fecha essas brechas, é uma proteção para ti nos dias de hoje que tu está vivendo. Tu é protegida por Deus. Amém. E aí eu passei umas experiências assim que Deus me mostrou assim, né, a minha proteção aqui, porque em cada lugar que tu vai numa clínica médica, onde que tu vai, ali tu precisa ter a proteção de Deus. E o dízimo claro, porque a Bíblia fala que o Senhor repreende o devorador, né? Ele em todas as áreas, porque é migrador, é o cortador.
entende? Então, tu vê assim, é uma proteção para ti hoje, porque não é teu, né? O dinheiro não é teu. Tu está devolvendo algo que não é teu. Então, quando tu faz isso, tu também está sendo protegida nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. E eu tive uma experiência que eu fui num lugar e a pessoa, o profissional falou assim para mim: Devane, eu vou ser justo contigo. Foi numa área financeira. E ali Deus me mostrou. Então, Deus fez fechar aquela brecha ali, porque Deus sabia das situações que tu vai passar no teu dia a dia. E Ele foi justo comigo, entende? Então, tu vê Deus. Então, é só benefício para a gente. Essa mesa é benefício. E, às vezes, tu esquece de certas coisas, Deus te leva para lá para te relembrar daquilo ali que tu está esquecendo, entende? Assim, é isso aí. Ele cria situações para tu relembrar, né? Para tu ter que buscar a fonte novamente, né? E hoje, com os materiais da Vento Sul, a fonte é inesgotável. Vai lá, busca, encontra, conserta, né? E as coisas acontecem. Benção, né? Temos a TV Menorá, TV por assinatura, que é uma bênção, né? Que ali, tudo que tu precisa, tu está meditando a palavra, tu vai ali, bota ali busca, coloca uma palavra na busca, sai todas as mensagens que tu precisa, né? Se colocar ali amargura, prosperidade, já vai sair vários vídeos falando só sobre aquele assunto. Com certeza. Então, é uma bênção, assim, a gente só tem que agradecer ao Senhor, né? Porque nós temos tudo, né? Nunca vou poder dizer para o Senhor que eu não sabia disso, que eu não sabia como agir naquela área, né? Porque está tudo ali. Com certeza. Programa muito rico, Devane. Acho que começamos lá atrás, né? E todos os princípios, né, que o Senhor nos ensina, eles estão aqui na Bíblia. Sim. Né? Ele nos leva para conhecer, ele nos traz a paz que excede todo entendimento, como tu falou. Ele preenche o vazio, ele nos liberta. Né? E naquela época, como tu citou, não tinha toda essa riqueza de manancial, tínhamos que buscar de outra forma, né? Sim. E hoje tudo nos cerca, como tu falaste agora, todos os exemplos, né? Desde um material, desde a editora Vento Sul, desde a Rádio TV Menorá, os encontros, os micro-regionais, tudo, seminários, a gente tem tudo, né? Verdade. Mas realmente foi maravilhoso, né, esse compartilhar, e peço para tu deixar aí as considerações finais para a gente. Eu queria deixar assim para os ouvintes, né, para todos que irão assistir, que perseverem, né, que acreditem no Senhor, porque Ele é real e Ele está dentro, né? Aqueles que ainda não têm essa experiência de ter Jesus, é só abrir o coração, convidar Ele, né, para que Ele entre, e que Ele é maravilhoso e que sem Ele nós não podemos fazer nada. Amém. Ele é o nosso sustento, a nossa força, a nossa alegria. E Amém. que nós temos que perseverar. Amém. Nessa Até busca, o fim. até o fim. Amém. Devane, agradeço a tua participação aqui no Quintal Vivo, foi muito bom, né? E eu creio que muitas pessoas vão se identificar com tudo que tu falou. Amém? Amém. Muito obrigada pela tua participação. Até o próximo Quintal Vivo. Deus abençoe. Quintal Vivo.